Em nosso estudo de hoje, a lição 7 do livro Roteiro, e tem por título No Aprimoramento. No aperfeiçoamento do corpo espiritual, além do primitivismo de certas almas que jazem longo tempo entorpecidas após a morte física, observemos ainda o quadro das mentes envolvidas intelectualmente, mas submersas nas densas vibrações decorrentes de compromissos escuros. Não permanecem no regime da inércia em sono larval. Entretanto, agitam-se nos desvarios da loucura. Criam imagens que vivem e se movimentam na intimidade delas próprias, por tempo indeterminado, cuja duração varia com a força do impulso de suas paixões. Carregam consigo os dramas intensos de que se fizeram autoras. Encarnada na Terra, a inteligência vive entre as provocações da esfera carnal e as sugestões silenciosas da mente. Quanto mais intelectualizada a criatura, mais profundamente respira no plano das ideias, influenciando e sendo influenciada. Geralmente, porém, o homem desequilibra os próprios sentimentos, inclinando-se em maior ou menor porcentagem para o afastamento das leis com as quais se deve nortear. Atravessa os caminhos humanos ganhando pouco e quase sempre perdendo muito dentro de si mesmo, obscurecendo-se nas pesadas sombras dos pensamentos inquietantes que produz para o consumo de suas necessidades mentais. Assim é que a desencarnação não lhes modifica o campo íntimo. Encasulada no círculo vibratório das criações que lhe dizem respeito, a alma sofre naturais inibições ante a paisagem da vida gloriosa. Não possui ainda órgão de percepção para sintonizar-se com os espetáculos deslumbrantes da imensidade, encarcerada qual se encontra entre as paredes estranhas das concepções escuras e estreitas em que se agita. Como a lâmpada vive no seio das próprias irradiações emitindo luz, que é também matéria sutil, a alma permanece no seio das criações que lhe são peculiares, prendendo-se à paisagem que prevaleçam as forças e os desejos que lhe são afins, porque o pensamento é também substância rarefeita, matéria dentro de expressões inabordáveis até agora pelas investigações terrestres. Podendo alimentar-se por tempo indefinível nas emanações dos próprios desejos, entidades existem que estacionam durante muitos anos dentro dos quadros emocionais em que se comprazem, atrasando a marcha evolutiva até que reencarnam na recapitulação das experiências em que faliram, retomando o serviço de purificação interior para a sublimação de si mesmo. Desse modo, somos defrontados por dolorosos fenômenos congeniais. Suicidas recomeçam a luta física no círculo de moléstias ingratas, criminosos reaparecem do berço com deploráveis mutilações e defeitos, alcoólatras regressam à existência em companhia de pais que se sintonizam com eles, e grandes delinquentes reencentam a viagem de aprimoramento moral na esfera das provas temíveis, quais sejam as da enfermidade indefiníveis e de aflições dificilmente remediáveis. No extenso e abençoado viveiro de almas que é o mundo, pouco a pouco, de século a século e de milênio a milênio, usando variados corpos e diversas posições no campo das formas, nosso espírito constrói lentamente para o uso próprio o veículo acrisolado e divino com que um dia ascenderemos à sublime habitação que o Senhor nos reserva em plena imortalidade vitoriosa. A lição tomou um caráter bem profundo hoje de análise, porque ele vem falar assim, o aprimoramento do corpo espiritual. Esse corpo físico, a gente sabe como é que ele evolui, né? A gente sabe que a gente, quando passa da infância, chega na adolescência, os hormônios fazem uma transformação, e também a gente sabe qual é a transformação que começa a acontecer quando a gente vai chegando na idade mais senil, quando a gente vai chegando na idade mesmo. Então o que acontece e como é que acontece isso com o espírito? Como é que o espírito evolui? Como é que o corpo espiritual evolui? E o Emmanuel vem falar sobre ele, vem trazer informações aqui. Na grande maioria das vezes nós desencarnamos aqui na Terra. Ele está falando da Terra, em mundos como o nosso aqui. E a gente fica ainda um bom estágio ainda internado em alguns campos de recuperação no plano espiritual. A gente, quando lê o livro nosso lá, a gente tem informação, né, da continuidade da vida, é uma informação que é muito consoladora, mas ao mesmo tempo a gente acredita aqui que aqueles 51 capítulos serão motivos de muita análise ainda daqui para frente, porque quando a gente começa a ver que existem alas de tratamento, tem alas de tratamento para aqueles que abusaram da inteligência, tem alas de tratamento para aqueles que abusaram da função sexual. E quando tem essa descrição inicial
que o Emmanuel coloca aqui para a gente, que esses ficam, os que usaram a inteligência de maneira desequilibrada, de maneira equivocada, eles ficam na loucura mesmo, lá no plano espiritual, sendo tratados. E depois ele vem falar para a gente também, ó, o grande segredo do Evangelho, que o Evangelho está gritando para a gente o tempo todo. Em primeiro lugar, qualquer atentado à nossa própria vida, à nossa própria integridade física, vai comprometer o nosso corpo espiritual, comprometendo os corpos que a gente tiver daqui para frente. Mas não só o atentado contra a gente, contra o próximo também. É bom a gente guardar isso. Por isso que esse último parágrafo aqui que o Emmanuel falou para a gente, ó, os suicidas recomeçam a luta física no círculo das moléstias ingratas que ele mesmo provocaram neles. Os criminosos reaparecem com deploráveis mutilações e defeitos. Os alcoólatras, né, regressam. Ele vem trazendo aqui uma sequência para a gente, que está aí para a gente poder ler, reler, mas vem trazendo assim, informações sobre a evolução, o aperfeiçoamento do corpo espiritual, enquanto a gente fica ali estacionado nos desejos mais primários, no campo da violência, nas primeiras etapas. Depois ele vem falar para a gente, que vamos supor que a gente realmente não atentei contra mim mesmo, nem atentei contra o próximo. Como é que eu vou me encontrar no outro lado? Aí ele vem trazer uma outra informação. A gente vai estar de acordo com o nosso pensamento. Então, se a gente não estiver alargando o nosso pensamento, eu, por exemplo, estudando a doutrina espírita do jeito que eu estudo hoje, eu já me imagino dar continuidade no plano espiritual ao trabalho que está sendo feito aqui, ao trabalho de trabalho social, ao trabalho de visita, ao trabalho de divulgação da doutrina, que é o trabalho educativo. Então é um trabalho não só de instrução, mas também botando as mãos também para funcionar. Eu imagino que vai ter a mesma coisa lá do outro lado, mas se a gente continuar com aquele círculo pequeno, né, de ideias, a gente não consegue imaginar, peraí, agora com a visão que a doutrina espírita dá para a gente já consegue antever que existem mundos regenerados, existem mundos ditosos, mundos celestes, como está lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gente já consegue, mesmo que ainda não consiga ter acesso a eles, a gente consegue antever e já consegue ter um estímulo. Olha, para eu chegar lá eu preciso realmente fazer isso, isso e isso. A gente consegue ter um planejamento agora mais consciente do que a gente vai fazer daqui para frente. Mas o Emmanuel vem chamar a atenção, em mundos de expiações e provas como o nosso, em que é apenas a segunda etapa, os espíritos que estão saindo agora da mão do Criador vão para mundos primitivos. A gente está na segunda etapa só. Nesse mundo nosso, é muito comum nesses tratamentos aí do corpo espiritual para o aperfeiçoamento, eles serem longos, eles serem dolorosos. Por quê? Por conta ainda de comportamentos nossos que são contrários ao Evangelho de Jesus. Então ele vem falar aqui para a gente, olha, agora que eu vi no segundo parágrafo, ele vem falar que as pessoas muito inteligentes não ficam em sono larval, como se fosse larva, não, eles ficam nos desvarios da loucura. Olha só como é que é a coisa, né? Carregam consigo dramas intensos de que se fizeram autores. Mas o Emmanuel, numa lição só, ele consegue colocar algumas etapas que a gente vai passar agora daqui para frente e nos convidando a gente ter uma abertura de pensamento, porque eu me lembro de uma vez de ter lido num livro de André Luiz. André Luiz está passando por um grupo de pessoas e a pessoa está sentada no chão ouvindo alguém parecido com Jesus. Ele fala, é Jesus? Não é Jesus não. Mas eles estão criando com a mente deles aquela imagem do Cristo ali. Falei, meu Deus, então a gente tem o poder de criar com a nossa imagem aquilo que a gente queria que fosse. É a força do pensamento, é exatamente isso. Então eu fico encarcerado no meu pensamento, muita gente fica encarcerado no pensamento. Então como é que a gente faz? Lembra que Jesus fala, o reino dos céus é daqueles que se assemelham à criança. Simplesmente tem fé, confiam, deixam que o Pai, né, vai cuidar da gente, mas não fica criando nenhum pré-julgamento ou ter a pretensão de que conhece. Eu conheço muitos espíritos que falam, eu vou para uma colônia espiritual, será que vai? Se tiver que ficar um tempo numa região umbralina, faz parte do processo evolutivo, mas que a gente comece a abrir a nossa mente, não ficar cristalizado em pensamentos
do passado. Vou terminar com uma letra do Raul Seixas: eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.